Bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme! O melhor, o maior, o magnífico, o magnânimo podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, o Jesus do cinema, Rafael Coelho. Comigo estão Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais telefônica do mundo. Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Wagner Nascimento. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Boa. Enfim, cara, eu não sei se vocês sabem, aqui em Porto Alegre nos últimos dias tá um calorão. Nós todos que estamos em Porto Alegre, todos nós, sabemos bem disso. Sim. E esses dias fez o dia mais quente do ano. E aqui no meu quarto eu tenho ventilador de teto. Não dá pra ver aqui, eu não vou mexer a câmera. Mas adivinha o que aconteceu no dia mais quente do ano? Tu comprou um ventilador novo. Sim, esse foi o resultado final, mas... Quer dizer, no dia mais quente do ano não foi quando eu comprei. Mas o meu ventilador estragou naquela manhã. Eu aguentei um dia inteiro derretendo, assim, completamente. No dia seguinte eu comprei um ventilador novo. Quase pedi recomendação para Alexandre, porque aquela vez que a gente foi na casa dele, o ventilador do Alexandre é muito bom. Mas acabei comprando um ventilador de 8 pás. 8 pás? 8 Nossa, pás. Existe isso? Existe. Nossa. E, cara, qualquer coisa acima do mínimo me congela. É uma coisa absurda. Eu no primeiro dia deixei no máximo, assim, pra sentir frio mesmo. E daí eu comecei a sentir a dar meio cãibra nos músculos, assim, foi muito tenso. Gente. É uma turbina de avião, né? Mas tipo, o que a gente tem aqui em casa também, se tu bota no máximo, parece que tu vai sair voando, assim. Ele faz uma barulheira também. Nossa senhora. E é muito massa, com as 8 pás, assim, quando ele tá girando bem rápido, parece que tá girando devagarinho ao contrário, assim. É genial. Bah. Mas e aí, como é que foram os últimos dias de vocês ultimamente? Foram bons. Normais. Tranquilos. Muito vinho, muito queijo pra ti, Leonardo? Não, eu não bebo vinho, não bebo álcool e queijo eu como cada vez menos. Então, esse título eu vou ter que passar para outro integrante do podcast. Ou outra integrante, né? Não sei, que hoje não está presente, mas nunca sabe, né? É verdade. Mas enfim, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o filme A Ligação. Antes de mais nada, de 2020, quer dizer. Antes de mais nada, eu queria avisar que a gente vai falar spoilers do filme. É impossível falar desse filme sem falar spoilers. E esse é um podcast focado em conversar sobre as minúcias da história. E antes de a gente entrar em qualquer coisa, discussão, qualquer conteúdo, Alexandre nos explica como é que a gente chegou até aqui. Qual foi teu critério para escolher esse filme? Aliás, chegamos... Peraí. Eu tô fazendo uma má introdução, porque eu tenho que explicar que a gente tá fazendo uma série de podcasts. Pra variar, né? Pra variar um pouco. Que se conectam um com o outro. No último, a gente viu Thelma e Louise, e pra essa semana o Alexandre escolheu A Ligação, e Alexandre, agora sim. Então, eu escolhi pelo critério das protagonistas, assim. É um filme também protagonizado por 2 mulheres, e a história gira muito em torno da relação delas. Uma relação totalmente diferente do que a gente viu em Thelma e Louise, mas ainda assim é muito focada nas 2 protagonistas, assim como é Thelma e Louise, né? São 2 protagonistas. Sim. Então, esse foi mais o meu critério de ligação para a ligação, né? Que, aliás, me pegou bem... Esse filme é baseado num filme britânico/porto-riquenho chamado The Collar, de 2011, que por sua vez é inspirado no filme Frequency, de 2000, ou seja, é o remake de um remake. Sério? Seríssimo. Não sabia disso do Frequency. Eu não sabia disso. E uma curiosidade rápida, uma personagem no ano de 1999 no filme fala que tem 28 anos e nasceu em 1972. Se vocês fizerem as contas, não vai bater. É pela idade coreana, né? Na Coreia do Sul eles contam a partir do 1 e não do 0. E esse filme era para ter sido lançado nos cinemas, mas teve seu lançamento cancelado por conta do Covid, sendo lançado direto na Netflix mundialmente. Dirigido por Chung Hyun Lee, que não fez muitos grandes outros filmes até agora, pelo menos eu olhei a lista e fiquei, ok, eu não sei que filmes são esses, não sei nem se vale a pena citar os nomes. Eu não sei os nomes em português, se saíram aqui sequer. Talvez a partir de agora, né? Porque talvez a partir de agora.
relativamente recente, né? De 2021. 2020. 2020. Saiu no meio da pandemia e meio que fez um certo sucesso, assim. Ele é muito bem conceituado na crítica. E a sinopse do filme, como sempre, a gente gosta de dizer Desculpa, é só uma curiosidade. É o primeiro longa dele, né? Ele fez uma série... Acho que ele tem um outro longa. Não, ele aqui no IMDb ele tem um curta, daí ele dirigiu Uhum. The Call, e daí tem outro curta e depois uma série. Daí Tem uma minissérie de série... TV. Isso. E Então vai isso. sair um filme que ele é o diretor, mas o The Call é o primeiro longa dele. E é um bom primeiro trabalho, na minha opinião. Pô, pra mim também. E na trama de A Ligação, Kim Seo-yeon, que é a atuação de Park Shin-hye. Aliás, me desculpem pela pronúncia dos nomes, porque eu não sei coreano. Volta para sua casa de infância no interior para visitar a sua mãe, com a qual tem um mau relacionamento. No caminho... ela também tem um negócio no cérebro lá, não é boa notícia. No caminho, ela perde seu telefone e se vê obrigada a desencavar um telefone de parede sem fio, que eu pensei, cara, se eu tivesse para passar por essa situação, eu não sei se eu conseguiria achar um sequer que funcione. O telefone toca, ela atende e passa a receber estranhas ligações de uma jovem em situação de risco, que é Oh Yong-suk, atuação da Jeon Jong-seo. Após conversarem algumas vezes, ambas descobrem estarem se falando da mesma casa, mas em épocas diferentes. Uma está em 2020 e outra está em 1999. Através de suas conversas, elas alteram o futuro, salvando pessoas que deveriam ter morrido. A pai da Se-yeon e a própria Yong-suk, e introduzindo músicas de uma banda dos anos 2000 para 1999. Após matar a própria mãe, Yong-suk se torna uma serial killer, e em meio a confrontos entre as duas, ela toma ações cada vez mais drásticas para se livrar de um futuro na cadeia, tornando a vida de Seo-yeon um verdadeiro pesadelo. Após muitas alterações da timeline, Seo-yeon e sua mãe se reconciliam e sua mãe se sacrifica para matar a serial killer no passado. Mas não! A mãe não morreu, só ganhou cicatrizes, só que eu não! Yong-suk não morreu, e Seo-yeon se vê presa no porão da casa. E aí, galera, como é que a gente chega pra ver... Como é que vocês chegaram? Qual é a relação de vocês com esse filme? Cara, Quem é que quer começar? Eu nunca tinha ouvido falar... Não, eu já meio que me meti no meio. Não Vai sei se o tu? Alexandre quer começar, porque foi ele que escolheu. Não, vai lá. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Mas achei uma grata surpresa, assim. Acho que a gente tá... Pelo menos pra mim, a gente tá começando o ano com filmes bem... Na minha opinião, bem interessantes, assim. Eu acho... O Lobo também, que foi o nosso primeiro filme desse ano, também achei bem interessante. Mas o Thelma e Louise também, mas o Thelma e Louise é um filme que eu já tinha visto. E, cara, o Caras, A Ligação eu achei bem... Eu gostei do filme, assim. Achei interessante como ele mistura diversos gêneros numa mesma história, assim. Um drama, é um filme de, sei lá, meio ficção científica, por causa dessas viagens no tempo, e é um filme de serial killer, assim. E tudo misturado de uma maneira bem... que funciona. Achei que funcionou bem, assim, o filme pra mim. Tem uma coisa só que a gente pode discutir depois. Eu espero que tenha várias que a gente possa discutir depois. Não, uma das coisas que eu... Acho que só teve uma coisa que eu não gostei muito no filme, mas a gente discute depois. Mas é um filme que uma grata surpresa, assim, pra mim. Então, eu tinha visto esse filme, eu acho que justamente quando ele foi lançado, tá? E foi um filme que, assim, que me deixou com várias reflexões. E eu revi, e agora eu tive uma ideia mais concreta sobre ele, assim. Eu consegui enxergar um outro caminho que me fez até crescer um pouco o filme na minha cabeça. E é curioso que esse é um dos filmes que me lembra o Rafael, porque eu fico pensando o que existe e o que não existe nesse filme, se esse filme realmente existe. Mas eu fiquei teorizando aqui na minha cabeça. Eu tenho uma linha de raciocínio, principalmente após o final do filme, que se solidificou. Até já vou jogar aqui a ideia. Para mim, o filme se passa quase que inteiro na cabeça da Seon-eun. Tá? Eu tenho a impressão de que, ao contrário de alguns outros filmes que lidam com viagem no tempo, né, esse filme ela é uma alegoria, ela não necessariamente existe realmente naquele universo.
por alguns motivos, assim. Eu acho que, inclusive, a antagonista do filme é meio que, talvez, um alter ego ou uma projeção da Sion Eun. Eu tive meio que essa impressão, assim, mas eu acho que é uma das leituras possíveis só, tá? Sim. E não acho que o filme, até por aquele final, eu não acho que o filme queira definir muito alguma coisa, mas eu enxerguei esse caminho aí. Até eu conversei com a Bibi e ela compartilhou dessa impressão, assim, de que seria ali talvez porque a Sion Eun, ela tem um trauma muito grande, né? No começo do filme a gente sabe que alguma coisa aconteceu ali, que o pai dela morreu, né? Sim. Num incêndio, né? É um incêndio, né? Na casa dela. Que pra mim é E uma ela das melhores revelações do filme depois, quando revela a natureza do incêndio e tal. E ela tem esse trauma e tal, que vai ser desenvolvido depois, e eu acho que muito dessa história, dessa ligação, é uma ligação dela com o próprio passado dela, que fica voltando na cabeça dela, né? E ela revisitando aquilo. E, bom, aí depois a gente pode conversar mais sobre isso. Essa foi a minha impressão sobre o filme. Eu acho que tem várias interpretações possíveis. Mas é isso, eu tive uma boa surpresa revendo o filme. Wagner, como é que foi tua relação com a ligação? Ou tua ligação com a ligação? Eu já tinha assistido, eu assisti em 2021. 2021 eu assisti. E eu lembro de ter gostado muito do filme, assim, eu gosto do ritmo dele, é super rápido, é super ágil. Mas diferente do Alexandre, revendo eu gostei menos, assim. Eu desgostei um pouco. Porque tem pontos positivos, é um filme focado em mulheres, né, nas duas protagonistas. Tem na primeira parte do filme a personagem da mãe, né, da cuidadora legal da antagonista. Era uma personagem super interessante, assim. Então é um filme de mulheres, mas que não trata da questão de gênero, assim. Isso eu acho interessante também, de não ter essa obrigação sempre, né, de trazer uma questão social mais ampla só porque tem duas protagonistas. Isso que o Léo falou, dos diferentes gêneros, né, enfim, são coisas que me fazem gostar mais do filme. E o que eu ia falar? Me fugiu. Tinha uma ideia na minha cabeça agora que eu... O que eu ia comentar? E achei ótima a escolha de ser um filme asiático também, né? Porque eu adoro cinema asiático, cinema sul-coreano, sobretudo. Mas não sei porque ano passado eu não assisti nenhum, assim. Eu tava há tempo sem ver um filme asiático. E aí essa recomendação do Alexandre veio bem a calhar, assim, né? Realmente, os caras são muito bons. Eu gosto muito de cinema asiático e vou rever mais alguns filmes nessa toada. Mas não gostei tanto revendo, porque quando tu revê um filme, tu presta mais atenção aos detalhes, assim, né? Como tu já conhece a história, tu acaba ficando mais detalhista. E aí, para mim tem alguns furos de roteiro, assim, que é meio difícil de ignorar. E olha que quando se trata de ficção científica, viagem no tempo... Sempre tem que dar um desconto gigante, né? Eu sou mais relapso, né? Eu não sou aquele chato, tipo, não, porque viagem no tempo não funciona assim. Tipo, não, viagem no tempo não existe, não funciona viagem no tempo. Então eu não sou esse tipo de pessoa. Mas revendo, sobretudo a segunda metade do filme, tem umas coisas ali que é difícil de ignorar, assim, numa segunda visita ao filme. Então eu acho que ele é um filme muito bom, mas acho que funciona melhor se for visto de maneira despretensiosa, assim, sabe? Até porque ele trata muito com surpresa, né? Ele tem vários plot twists, assim, Exato. no final, principalmente. Então, na primeira vez, ele te pega mais, né? Tu fica mais impactado. Aí, quando tu rever, é como tu falou, tu vai prestar atenção em outras coisas, né? Tu vai ir nos detalhes. Eu vou dizer... Ele tem várias surpresas muito boas, assim. Sim. Realmente... Pra mim, desculpa, eu te interrompi. O que tu achou do filme? Ok, obrigado. Esse é um filme que eu tava pra ver há tempos, assim, daqueles filmes que quando eu tava sem nada pra fazer, tava navegando no Netflix,
passava em cima assim, vou ver esse. E daí por algum motivo sempre acabava trocando de ideia e agora, pela obrigação, finalmente sentei pra ver. Não obrigação, mas enfim, pelo podcast. E minha impressão é a seguinte, cara, é muito estranho que esse é um filme, realmente, como vocês falaram, ele vai se desdobrando e tal. E pra mim ele tem um começo e meio muito fortes e um terço final meio complicado, assim. No qual eu acho que ele tenta fazer muitos twists em rápida sucessão que alguns não dá nem tempo de tu processar direito o que tá, como as coisas estão se encaixando, ou que realidade a gente tá, quando de repente já muda e já altera. E como o Wagner falou, assim, também, tem algumas coisas das regras de como o passado influencia o futuro que parece que muda no filme. E eu não vou nem eu não sou um crítico cinema sims, tá? Eu não sou daqueles caras que ficam, não, isso não pode ser assim, porque não faz sentido. Mas, tipo, o fato dela não ter lembranças, tipo, ela teoricamente teria vivido toda a vida dela até aquele momento em que ela nota alguma alteração, ou que está no presente, e quando o passado altera, ela teria que ter toda uma outra experiência de vida que não tem. Ela simplesmente é como se tivesse pego uma personagem de uma timeline e botado na outra. Isso normalmente não me incomoda, até porque eu entendo que ia ficar muito confusa a história a mais ainda se eles fizessem isso. Mas tem momentos assim que tu fica meio... Eu pelo menos, fiquei boiando. O que ela sabe, o que ela não sabe, o que realmente alterou. Porque eu acho que o filme nunca estabelece assim, uma sequência de eventos padrão pra gente se ancorar, assim. Que é uma coisa que boas ficções do gênero fazem. Tipo, o De Volta pro Futuro, na introdução do filme, te dá todos os elementos que vão mudar depois pra te saber o que mudou. Então isso eu me senti um pouco perdido. Mas também, eu achei o filme muito bom. Eu adorei a atuação da serial killer ali, a Jeong Jong-seo. Ela é incrível. Pra mim, ela rouba o filme em todas as cenas que ela tá. Ela é aterrorizante, né? É muito perturbadora. Ela seria a melhor Arlequina que a gente já viu se tivesse alguma chance. Mas enfim, é isso. Daí... Mas agora... Diga. Não, eu queria agora começar... a Lady Gaga vai ser a Arlequina, né? Fecha parênteses. Naquele filme musical. Folia Deus. Mas... Eu ia dizer que essa questão que vocês três falaram, assim, eu não sei se o Latino falou disso também, mas essa questão mais narrativa das viagens no tempo, de como isso muitas vezes se reflete em buracos na história, eu vou dizer que filmes de viagem no tempo, para mim, eu fico muito perdido, assim, para mim às vezes é muito complexo ficar pensando, não digo acompanhar, mas ficar pensando mais na lógica, assim, de será que isso realmente seria possível, ou se mudou tal coisa na timeline e também não deveria ter mudado tal outra coisa. Então, e nesse filme eu meio que só aceitei assim, a maneira que o filme foi se desenvolvendo. Eu não consegui ter muito, acho que senso crítico nessa questão mais das viagens no tempo, assim, sabe? Mas, por exemplo, isso que o Rafael falou, né, de que cada mudança na vida da protagonista, né, cada mudança na timeline dela não necessariamente se refletia como uma nova vida pra ela, né? Tipo, é como se ela fosse a mesma personagem e, tipo... mudou tal coisa, é como se ela fosse a mesma pessoa, mas só com... Sei lá, aquela cena que ela tá almoçando, jantando com os pais e com aquele vendedor de morangos, né? E que daí, de repente, Justiça pro vendedor de morangos, ele era o tiozinho mais legal. É verdade. A quantidade de morango que o cara levava pro pessoal. Meu, eu quero me mudar pro lado de uma fazenda de morangos. Se aquilo é a vida... Queremos. Mas morangos são caros, né? Exato. Ganha de graça uma caixa dessa idade de morango. Sim. Mas só esse exemplo, assim, porque daí, tipo, a serial killer mata o vendedor de morangos no futuro, e daí... No passado. A protagonista, ano passado. Daí a protagonista volta pra sala de jantar com os pais, e o vendedor de morangos simplesmente não tá mais lá, sabe? E ela pergunta, mas cadê ele? Daí os pais... Que é uma cena muito legal. Quem é essa pessoa e tal. É uma cena legal, mas pra mim, quando tu falou isso, quando tu pontuou isso, de que não tem alterações na vida da protagonista, me veio logo essa cena, sabe? Que é tipo, esse personagem só não existe mais na vida dela, mas é como se isso não tivesse tido nenhuma consequência na vida dela, né? Tipo, como se a vida dela tivesse tido a mesma linearidade.
Mas é Eu acho que assim, aí eu dou desconto pro filme, obviamente, apesar de ser a minha crítica em alguns pontos, é que, cara, se eles não seguissem a lógica da personagem ser consistente, ia ficar um filme extremamente confuso, né? Ia ser Tarkovsky, ia diminuir os diálogos, ia ser gente olhando pela janela enquanto chove. Mas... eu ia falar outra coisa e me escapou agora. Eu queria só explicar, então, alguns elementos que me fizeram chegar a essa interpretação que eu tive do filme. Assim, eu acho que o filme é muito sobre culpa e conjecturas, né? Trauma, culpa e conjecturas, pra mim, porque, cara, assim, começando pelo telefone mesmo, sabe? Pelo símbolo do telefone. Esse filme, ao contrário de alguns outros de viagem no tempo, ele não se preocupa em explicar, acho que até vocês já comentaram alguma coisa sobre isso, ele não se preocupa em explicar a dinâmica da viagem no tempo. Funciona através de uma máquina do tempo, como no De Volta ao Futuro, e a máquina do tempo funciona por causa de um capacitor de fluxo, ou como em Dark, que também tem uma explicação, eu não vou falar porque é muito spoiler da série, mas tem uma explicação, e aquilo realmente existe naquele universo. Esse filme não, esse filme é um telefone, ligou, tá no passado. Tá ligado? Mas é porque o telefone te leva pro passado. Mas eu não chamaria de viagem no tempo, né? Ela se comunica com o passado, é diferente. Integração. E ele não faz questão de explicar, esse telefone tem um dispositivo tal que propicia isso. Não, é um telefone que tem essa possibilidade ali. Então já é uma coisa que diferencia, né? E outra coisa, por isso para mim corrobora com a minha ideia de que isso é uma alegoria, na verdade. Para os traumas da Sion Ye-un. Outra coisa é que eu acho que o comportamento, às vezes, como é que é o nome da antagonista? Eu esqueci agora. Vou olhar aqui. Oh Young-suk. Da Oh Young-suk. O comportamento, às vezes, me parece... Por exemplo, ela tem, no decorrer do filme, vai desenvolvendo assim uma psicopatia ali, uma coisa... Um comportamento... Aí vem o primeiro questionamento que eu queria fazer pra vocês, então. Ela desenvolve psicopatia durante o filme ou a mãe mantinha ela sob controle porque ela era uma psicopata já? Pois que acho que isso fica totalmente no ar. Maneira. Da segunda? Só deixa eu terminar o raciocínio aqui, Rafael. É que, então, eu tava dizendo que o comportamento justamente dela tem uma cena ali que é quando ela salva o pai da Sion Ye-un, que eu fiquei me questionando, mas ela faria isso por uma empatia imediata, assim, tipo, ela começou a falar com ela, eu posso salvar teu pai, eu vou lá e salvo porque eu quis salvar. Entendeu? E eu acho que tem um ponto de experimentar se funciona também. Pode ser isso também. Mas eu fiquei pensando que se isso não era muito das conjecturas da Sion Ye-un, o que ela gostaria que tivesse acontecido, ou que o que ela está conjecturando, se eu tivesse feito isso diferente, porque ela tem esse trauma, né? Sim. Ela tem esse trauma, se eu tivesse não ligado o fogão, se tivesse, sabe, o que poderia acontecer na minha vida se aquele momento tivesse sido diferente, ou se coisas tivessem mudado. Então, por isso mais que eu tive essa visão. Mas eu acho interessante discutir essa questão da antagonista aí mesmo, porque realmente ela meio que é mantida em cativeiro, cárcere, né? E tratada como se estivesse possuída e apanha todo dia e é uma existência horrorosa. Mas agora ela é assim por causa da mãe ou a mãe é assim por causa dela? Pois é. Não, acho que não tem. O filme obviamente não dá uma resposta e a gente fica no ar, mas a certa altura joga esse dilema, né? Até ela fala, a mãe não é, ela não é mãe dela, né? Não, é uma cuidadora. Cuidadora não, é responsável, né? É responsável por ela. E isso tinha passado batido, não tinha. Ela fala que quando ela vai matar ela, no momento lá do filme, quando ela vai tentar matar a guria, ela fala, tem muitas mortes no teu futuro, alguma coisa assim, tem muitas mortes no teu destino, né? Sim. E só que daí fica essa coisa do que vem antes, né? E aparece alguns flashes que a gente naquele momento não sabe o que é, mas são mais além. Ela realmente vê o futuro? Ela é uma pessoa do futuro? Ela tem um telefone também? No começo do filme se referem a ela como uma xamã. Então, a interpretação que eu acabei tendo é que, tipo, que ela mantém
pegar o número de novo, que ela mantém a Ou Young-suk. Young-suk como prisioneira, porque ela sabe que a Young-suk é uma alma do mal, assim, ela sabe que a Young-suk vai se transformar numa assassina. Tipo, foi a minha interpretação, assim. Uhum. Sim. Mas ao mesmo tempo ela sofre maus tratos ali também, né? Porque tem uma cena que ela é Sim. arrastada. Ih, demais. Sabe? Tipo, Sim. Ela sofre torturas, marcada com ferro, sei lá. Tem fogo envolvido, toda uma coisa. Pode dizer, Wagner, eu te interrompi, desculpa. Essa parte eu achei bem legal, porque tem um componente meio de tragédia clássica, assim, né? Tipo, ela quer tanto evitar que a Young-suk se torne uma assassina, que no final, talvez, ela seja responsável. É. É verdade. E, cara, lembrei que eu ia falar antes, esse filme tem um momento que ele gesticula numa direção que pra mim podia ser o filme inteiro, eu não ia ter problema. Eu veria a versão, talvez, comédia romântica, ou amizade, ou, enfim, duas mulheres de tempos diferentes se relacionando pelo telefone e fazendo pequenas experiências. Podia ser um filme ou uma série inteira, tranquilamente. Que ali a parte, principalmente quando ela ouve, ela fala do artista que ela gosta, e a outra no futuro vai lá, procura o artista e transmite vídeos do YouTube pro passado. É magnífico. A cena dela explicando o que é um celular também, pra uma pessoa de 1999, o que é um smartphone, no caso. Sim. É espetacular também. Pai, eu veria o filme inteiro só disso. Eu acho muito legal a cena porque é saber pensar no dispositivo e o que ele propicia de diferente, né? Uhum. Essa integração através de um telefone, né? Porque, histórias de passado, presente, viagem no tempo a gente já viu, mas esse elemento do telefone e o que ele pode propiciar, essa cena da gravação da música simboliza muito, né? Eu acho bem, bem interessante mesmo essa primeira interação delas, né? E depois, mais além, a outra acha uma marca da mão que ela escondeu na casa também. Esse tipo de coisa eu achei muito legal. Achei que ia ter mais coisas escondidas. E quando elas começam a avacalhar com a linha do tempo mesmo, eu cheguei a pensar, em algum momento a protagonista vai se ver numa casa com estranhos, completos estranhos, que, tipo, em algum momento alguém fez uma ação que desencadeou todo um evento que a casa agora pertence a outras pessoas, mas nunca aconteceu. Eu fiquei, se essa família não tem a casa é do lixo. E é uma puta casa, o corretor lá tem razão, ela é gigante. Eu moraria ali fácil, não sei se sozinho. Inclusive na primeira transformação dessa casa, eu pensei que a gente estivesse em outro lugar, assim. Uhum. Quando saiu pra fachada que eu percebi que era a mesma casa, porque, tipo, é total, radical, né? Sim. A linha idealizada de tempo ali é incrível. Aliás, o que vocês acharam do simbolismo? Cabelo comprido igual estou bem, cabelo curto igual não estou bem. Esse filme ele tem umas coisas que são muito clichês de filmes dos anos 90, transição para os anos 2000. Assim, verdade. Né? Essa coisa dos cabelos. Mas também, quem nunca, numa crise existencial, não pintou o cabelo ou cortou radicalmente, né? É verdade. Mas eles utilizam isso como um símbolo, né? Uhum. Isso e as cores também, né? Que são um pouco mais vivas quando o pai dela não morre, né? E ela tá naquela casa com harmonia na família, né? E daí a gente, vamos entrar no primeiro evento, acho que marcante do filme, que é quando me desculpem, os nomes são complicados, eu sou burro. Eu vou falar protagonista e antagonista daqui pra frente. Enfim. A Seo Yeon, quando ela tá falando com a Young-suk no telefone e decidem que... ela meio que pede pra ver se ela consegue encontrar o pai dela e ver o que tá acontecendo. Não, antes disso tem uma cena que eu acho genial, que é quando se dá conta que tá ela e a madrasta ou cuidadora na casa e vem uma família visitar que tá olhando a casa com o corretor e tal, e a gente se dá conta nesse momento que é a Seo Yeon jovem. Uhum.
Que, tipo, até aquele momento são dois mundos separados, duas pessoas, tá, estão em tempos diferentes, mas, cara, não tem como isso se encaixar. E, de repente, ela vê a outra criança, assim, foi... E imediatamente ela liga pra protagonista super empolgada, acorda agora, tu tem que ouvir isso. E aquele momento também ali eu achei muito forte. Não sei, assim... É a mesma impressão que eu tive, cara. Que não tinha uma ligação além do telefone. Da ligação. Além da ligação, e daí de repente as coisas começam a se conectar mais e isso vai propiciar depois momentos de tensão lá pra frente, momentos interessantes, né? Tipo, Sim. sequestrar. Eu tô te sequestrando, tipo, e tu tá no telefone comigo ao mesmo tempo. Essa parte assim. é punk. Cara, outro momento que eu fiquei pensando, cara, se esse filme fosse um pouco mais trash, ela ia começar a arrancar dedo da protagonista, e no futuro ela ia ter dedos a menos. Mas aí pra onde a mente vai? Ela ia tirar o nariz da outra e a outra ia ficar sem nariz, imagina? Cara, mas ela meio que faz isso, né? Ela queima sim. Ela pula direto pra jogar água escaldante numa criança que ainda bem o filme não nos mostra, e a criança fica quieta depois. Eu fiquei totalmente chocado com isso. Isso eu fiquei chocado. Não, mas eu acho que eu tive a impressão nessa cena que foi justamente porque seria muito chocante tu ver uma criança. Inclusive, é uma coisa que até não faz tanto sentido. Quando ela joga a água fervendo, a Sion Yeon no presente, ela começa a sentir dor. Ela não sentiria dor naquele momento. Ela isso é muito filme, né? Os filmes adoram esse tipo de coisa. Assim, né? O cara tá sofrendo uma alteração no futuro e fica... Sim. Mas agora me veio uma cena também na cabeça que acho que meio que adiciona o que o Alexandre falou dessa... que talvez a antagonista seja um pouco projeção da protagonista, assim. Porque, pensando naquela cena mais pro final, quando a antagonista revela que na verdade, o acidente que causou a morte do pai da protagonista não foi que a mãe da protagonista deixou o gás ligado, a mãe da protagonista desligou o gás. Que o filme inteiro a nossa protagonista culpa a mãe e joga na cara da mãe no começo do filme e diz que ela não merece ser enterrada com o pai sequer, porque ela é responsável pela morte do pai. Desculpa, Leonardo, pode só pra dar contexto. Mas numa explosão de gás, né, em casa. Mas e daí depois, mais pro final do filme, a antagonista, né, serial killer, revela que na verdade o que aconteceu foi que a protagonista, quando criança, que ligou o gás de novo e isso causou um acidente, né? A mãe tinha desligado, ela tava vendo um programa na TV, vamos ligar o forno, e ela sai na sala da hora que dá o aviso, mas não brinquem com fogo, crianças. Mas daí, essa parte eu vou dizer que eu não entendi muito o que isso adiciona pra história, essa revelação. Cara, é uma mudança fundamental da vida da protagonista. Ela culpa a mãe dela. Teve uma relação jogada no lixo a vida inteira por uma coisa que ela sabe errado. A mãe dela tá lá no hospital com câncer, ela trata a mãe que nem cachorro por conta disso, e no final ela é responsável pela morte do pai. Então... É que eu fiquei pensando que, sei lá, se a mãe no final do filme salvasse a vida dela, como acontece, se isso já não serviria como um motivo de redenção entre as duas, sabe? 100%? E sei lá, não sei, daí quando o Alexandre falou que a antagonista, que a protagonista poderia ser meio que a outra face da antagonista, fiquei pensando se essa coisa do pai também não poderia ser, tipo, vai que a protagonista de fato era uma serial killer, mas eu acho que não. Não, é que assim, não necessariamente, cara, mas o que eu acho? Eu acho que essa antagonista, ela pode ser uma projeção, tipo, como ela se enxerga, entendeu? Tipo, às vezes, quando a gente lida com trauma, tipo, eu sou um monstro, tipo, o que eu fiz quando era criança, sabe? Tipo, de tu te projetar assim, tipo, tu imaginar assim, e essa cena que tu falou foi uma cena determinante pra eu ter esse tipo de interpretação. Que, novamente, eu vou falar, não é uma coisa certa, é uma ideia que eu tive. Sim. Porque, assim, eu acho que isso foi um trauma muito grande dela na infância, e tem duas possibilidades aí. Ou ela joga essa culpa na mãe porque ela não sabe lidar com isso, não tem condições de lidar, então ela jogou pra mãe, ou a própria mãe assumiu a culpa pra filha não carregar isso durante a vida, entendeu? Porque ela era bem criança, talvez ela, sei lá, ou não se lembrasse, né?
ou alguma coisa desse gênero, sabe? Isso pra mim é o ponto traumático ali que me fez enxergar esse tipo de linha narrativa. Né? Não sei. Não, acho válida a tua leitura. Não sei se eu compro ela por inteiro. Eu acho interessante a leitura também. Eu acho também. Eu não comprei em nenhum momento, nem na primeira vez. Aliás, não comprei não me passou pela cabeça essa leitura nem na primeira nem na segunda vez. Eu levei mais pro lado literal que a história estava tentando passar ali de ser uma viagem no tempo e tal. Uhum. Mas pode ser uma questão de trauma. Porque, de fato, o filme aborda o trauma da protagonista. O filme, assim, obviamente é uma analogia a coisas que a gente faz no passado e como elas podem afetar o futuro. E brinca com isso, assim, como tu pode alterar coisas. Ou como a qualquer momento tu pode alterar teu destino também. Uma coisa que eu não gostei muito nesse filme é que ele me lembrou um outro filme que antigamente eu até achava legal, mas hoje em dia eu acho que é Efeito Borboleta. Eu lembrei a todo momento do Efeito Borboleta. Cara... Esse filme é terrível. Eu vi uma vez o dia. Eu gosto desse filme. Meu Deus. Eu admito, eu gosto desse filme. Tem o Ashton Kutcher bosta? Tem, mas eu gosto do filme. Por isso que eu gosto tanto do cinema asiático. Assim. Porque pega Efeito Borboleta, ele me soa tão... Eu gosto do Efeito Borboleta, ele é meio que um clássico B, assim, né? Exatamente. Mas ele é tão cafona, ele é muito cafona. Aí tu pega um filme asiático, tem uma elegância. Eu acho esse filme assim tão, né? Tem uma densidade ali. É que eles também, cara, pra mim, assim, a cultura asiática de cinema tem uma... É difícil, eu não gosto de falar, assim, em global, mas é que isso é tão pervasivo, assim, que é válido. Eles têm um refinamento em enquadramentos, em vamos dar o tempo, vamos estabelecer a cena. Cara, nosso cinema ocidental, assim, às vezes meio que hoje em dia tá passando por cima disso de uma maneira que eu também desgosto, assim, me afasta do filme. E outra coisa, eu tava falando com a minha mãe outro dia, ela tem assistido muitas séries coreanas e tal, e um comentário que ela fez e que eu comecei a prestar atenção e realmente é bizarro. É como séries, filmes, enfim, qualquer mídia produzida ali na Ásia, como eles têm uma ênfase em personagens comendo. E muitas vezes aqui no cinema ocidental a gente nunca vê cena de gente comendo. É muito raro. Inclusive ali nos anos 90 tem mais uma vez aquela mesa bem bonita, cheia de coisas até bem bem organizadas ali, simetricamente organizadas na mesa ali. Não, e as cenas da serial killer comendo são sempre a primeira nota que a gente tem que tem algo errado com essa guria é o jeito que ela come as jujubinhas de ursinho, que é completamente modo Goblin, ela morde a cabeça e arranca fora. Eu fiquei, quem faz isso? E eu fiquei a fim de experimentar pelo menos uma vez na vida. Eu fiquei a fim de fazer. Eu vou confessar que eu já fiz isso. Ih, Leonardo. De arrancar, assim? Sim, eu já peguei, tipo... Porque eu já mordi só a cabeça, mas nunca arranquei. Acho que a gente vai ter que fazer uma intervenção pro Leonardo não virar um serial killer, hein? Será que ele já não é? Quem nunca pegou um ursinho de chiclete e arrancou a cabeça dele? E deixou ele sem cabeça. Não, e a cena, logo depois que ela mata... Tortuguitas. Com as tortuguitas você fazia isso, eu comia a cabeça primeiro. Então... Eu matava tortuguitas. Também. Eu também já comi só as patas e depois comia o resto. Agora tu foi maldoso. Torturador. Eu acabava com sofrimento na hora comendo a cabeça. Exatamente. Não, mas essa cena que o Rafa falou, pra mim é bem impactante, é curioso, porque é tipo uma cena de uma mulher comendo uma bala, só que parece que ela puxa, né? Não só arranca a cabeça, ela puxa e o negócio é elástico, e parece que ela tá mordendo um nervo, uma coisa, um músculo, um pedaço de carne que tá esticando e ela tá tentando arrancar, sabe? E acaba dando um impacto que tu não pensa que uma cena, uma pessoa comendo uma bala vai ter. Uma atriz, uma jujuba e eu chorando. O impacto emocional da cena é devastador. E tem uma cena que logo depois que ela mata a mãe,
a mãe que não é mãe, mas enfim, que ela diz que, nasci de novo e tal, ela começa a ir em loja, ela vai num fast food ali. Eu amo essa cena. E ela tá comendo um frango frito com o cabelo junto, aquilo é tão nojento. Ela come que nem sei lá o quê. É absurdo. E depois ela vai às compras e volta com milhares de roupas. Não sei de onde ela tirou dinheiro só, mas enfim, isso não vem ao caso. Pois é, não é explicar. E ela volta tendo um caso com o vendedor de morango. Ou tentando, né? Ela dá em cima dele. Aliás, pavorosa a peruca do vendedor de morango, mas tudo bem. Sim, a versão passada dele é horrível. Eu adoro o personagem, mas realmente, no passado ele é muito ridículo. Aliás, nessa cena ela tá de peruca também, né? Uma peruca vermelha. Ela tá de peruca. Sim. Que também é esquisita, mas pra ser esquisita. Que a dela é pra ser uma peruca... É pra ser uma peruca de verdade, o do vendedor não. O do vendedor é pra gente pensar que é o cabelo dele da década de 90. Péssimo. E aí nessa cena que começa, né? Na verdade, começa na cena da mãe, mas a partir disso vai desencadeando todo o crescente. Até aí eu acho o filme muito bom, assim. O início eu gosto muito também de como... Acho que o Alexandre mencionou que ele não quer estabelecer da onde vem aquele telefone, não quer dar as regras daquele mundo. É tipo, cara, com 20 minutos elas já estão se comunicando, né? Sim. Isso eu acho muito legal, muito rápido. E eu gosto que entra na empolgação das duas de... estamos falando em tempos diferentes. E o filme, tipo, ele não tenta te criar uma situação de tensão já de cara. Ele dá o tempo de, não, vamos curtir a ideia, vamos brincar com isso, depois... Eu acho o início e o meio do filme muito bom, assim, muito bons. Até essa parte em que ela enlouquece mesmo, assim, quer saber, eu vou matar todo mundo. Eu acho incríveis. Eu só tenho uma... Dica bem problemático, mas isso fica pra depois. Eu queria só criticar o método dela, porque, daí ela salva o pai da outra, de repente tem uma vida muito melhor, vive em família, todo mundo se dá bem, seria um final feliz. E daí ela meio que esquece da Young-soo, que começa a se sentir isolada, e elas brigam, a outra vai no Google, que geralmente é um recurso de roteiro que eu não gosto, mas nesse caso funciona, porque tem esse deslocamento temporal, e ela descobre no Google que a mãe dela vai matar a Young-suk e avisa ela, a Young-suk, que naquela noite, sabendo que a mãe vai tentar matar ela põe almofadas debaixo do cobertor e se esconde atrás da porta, o clássico. Quem nunca fez isso, né, depois de uma tentativa de assassinato. Só que daí eu vou criticar a técnica dela, que é pegar um extintor de incêndio e soltar ela louca, assim, na sala. Porque quem já fez isso, não vou dizer que eu já fiz, mas alguém... Conheço pessoas que talvez já tenham feito. Cara, aquilo irrita teu olho só de tu estar na mesma sala, quando fica, assim, tudo esfumaçado e tal. Tu fica com uma cara do tamanho triplica de tamanho, assim. E tu não consegue se dar... Fica meio enjoado, é meio horrível, assim. Então, tipo, mesmo ela com o extintor, ela teria se prejudicado. Então, ponto irreal do filme número 1. Eu achei que tu ia criticar outra coisa nessa cena, que tipo, que dava muito pra ver que eram almofadas ali e ela não percebe, pô. Porque aí eu dou desconto, porque tu tá tão... mas a mãe tava nervosa, ela Exato. tava... Tu já entrou no quarto de alguém pra esfaquear a pessoa dormindo? Imagina. Tu tá numa tensão, assim, daí tu vai lá, pensa, fala teu mantra e pá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Como é que tu sabe disso, assim? Tipo... Oi? O quê? Não sei. O extintor, eu já brinquei com o extintor no prédio, no corredor do prédio. Foi uma experiência traumática, não é divertido. Nossa, que tipo de criança tu foi, Rafa? É uma criança normal, eu acho. Eu nunca usei um extintor de incêndio. Eu também não, eu nunca usei. Nunca acionei um extintor. Tipo assim... Talvez eu deveria já saber fazer isso, mas eu não sei. A gente deveria ser treinado, porque o jeito que funciona não é exatamente super intuitivo. Sim. Apesar de que
Não é super intuitivo, mas no desespero tu consegue fazer funcionar. Mas tu vai sair todo inchado porque é uma merda. Uhum. Mas eu ia falar outra coisa. Daí tá, ela mata a mãe. Ela vai na cidade e tal. Não é mãe, é cuidadora. Cuidadora, desculpa. Madrasta. É, cuidadora. Daí eu ia entrar. Eu não lembro agora que eu ia. Qual era a coisa que eu queria suscitar. Ela Eu vai me na empolguei com cidade. ela. Uma coisa dessa cena da morte também que eu vou colocar na conta, tipo, a madrasta estava perturbada. Mas tipo, até então ela tratava a serial killer, que ainda não era, assim, ela puxava a mina pelo cabelo e tratava que nem uma boneca de pano. Aí ela morre tão facilmente, assim, né? Né? A serial killer se transforma e mata ela assim com uma facilidade. Eu pensei que a madrasta ia lutar, ia ser uma coisa, né? Mas não, achei muito Inclusive, fácil. ela tá com a faca na mão e a personagem antagonista vem caminhando na direção dela, assim, de boa, sabe? Porque ela ali leva uma fumaça de extintor de incêndio na cara e, como eu já falei, isso não é confortável. E daí, como é? Ela rouba a faca da cuidadora e esfaqueia ela depois, né? Sim. E vira o modus operandi dela, e depois o entregador de morangos vai entrar na casa, e é outra cena que eu adoro. Vai levar os morangos. A outra diz, espera um pouco que eu vou trocar de roupa, depois de flertar muito toscamente. O cara ali já devia ter ido embora, mas tudo bem. Vamos relevar isso. Ele abre a geladeira, tem umas 10 sacolas, fedor. Ele ainda pega uma, ele vai abrir. Por que ele abre? Ele abre, eu já tô. Tchau, minha filha. Sei lá. Já tô correndo. E daí isso vira meio que o MO dela, o modus operandi. Mas eu adorei a serial killer quando ela vê ele, né? Tipo, vou ter que te matar agora, meu irmão. Por que tu abriu esse saco? Ou não, por que tu abriu a geladeira? E eu gosto aí... Diga, Alexandre. Não, eu ia só fazer um comentário que essa atriz sorrindo é muito perturbador, né, cara? As cenas que ela começa a gargalhar. Sim. Tipo, sim. Ela tá sorrindo, e às vezes ela sorri assim, por pouca coisa. Tipo, ela chega de carro, bate o carro, ou tipo, passa um pouco do ponto e começa a rir, assim, tu... Ela parece completamente fora da casinha, é muito bom. E eu queria só pular adiante rapidinho, depois mais além, quando ela vira uma serial killer mesmo e consegue meio que se livrar da cadeia, quando a gente tem aquela versão da casa que é lotada de geladeiras, presumivelmente com corpos dentro, eu acho espetacular aquilo também. Tipo, completamente irreal, aquilo nunca aconteceria, mas eu adoro pelo próprio visual. Eu vi, inclusive, 2 geladeiras que eu tive na minha vida estavam naquela casa. Com luzes coloridas. Vários extintores de incêndio. Tipo. Ela coleciona geladeira e extintor de incêndio. E são geladeiras com luzes coloridas, né? Porque, tipo, tem luz vermelha, roxa, meio... Tem um jogo de luzes ali que eu não sei se é das geladeiras, mas, tipo, me parece uma concepção fotográfica interessante até. Não sei se verossímil, mas interessante. Não, nem um pouco. Também não verossímil é a polícia chegando. Tu viu o carinha tal que sumiu? Eu vi? Não vi. Ele esteve aqui ontem. Não, ele esteve aqui hoje. Não, e a tua mãe saiu quando? Faz 2 dias. Mas a tua mãe não estava aí ontem quando chamou o cara do morango? É verdade, ela estava aqui ontem. Esse monte de caixa de morango aí. Por que tem caixa de morango? Não sei. Daí o policial, beleza, tenha um bom dia, tchau. E é muito legal porque ela vai se contradizendo, ele vai arriscando a informação. Tipo, pior policial da história, tipo, ela não ficou nem um pouco desconfiado. Aquela cena foi meio... Daí, eventualmente, acham a faca, ela é presa, e daí vem o outro ponto de tensão do filme, que ela começa a cobrar da protagonista que livre ela da prisão. A protagonista, nessa altura, já sabe que ela matou gente, então coisa começa a degringolar. Tem uma cena interessante que a protagonista tenta matá-la por informação. Né? Sim. Passando uma informação torta. Né? Descobre como eles provaram que eu sou o culpado. Ok. Da outra vai tragédias na cidade e tal. Eu queria ver mais disso. A protagonista agora. Eu vou ser uma filha da puta, eu vou
te matar de qualquer jeito. Pois é, o filme é super, como é que eu vou dizer, desequilibrado em favor ao passado, né? O passado demole com o futuro, mas o futuro pode, sei lá, jogar um alfinete no passado. Assim. É que tudo depende da confiança, né? Tipo, no momento que ela mente uma vez, a outra É verdade. do passado, ela não iria de novo, né? Ou pelo menos desconfiaria mais, né? E ela sobrevive bem, é uma bola de fogo na cara também. Ela fica só com um chamuscado assim no cantinho do rosto. E ela acha os filhotinhos de cachorros também, que morreram na tragédia, infelizmente. Basicamente salvaram a vida dela. Mas eu queria, realmente, esse tipo de sacada é muito legal, podia ter acontecido mais vezes. Até na parte do bem, assim, vamos... Tal coisa legal acontecendo no dia tal, se tu tiver no momento tal, agora ali, tu vai ver algo legal, sei lá, ou fala o resultado dos jogos e faz a outra ficar milionária, não sei. Tem isso. Isso tem no mais ou menos no De Volta pro Futuro, né? Total, Com o almanaque esportivo, que ele volta pro passado, vai pro futuro, pega o almanaque, daí volta pro passado e fica rico. Né? E daí ali tem o terceiro ato que eu jogo pra cima e digo, cara, eu reescrevi a minha sinopse umas 14 vezes tentando descrever o que acontece no final e eu meio que desisti, assim. Até porque eu acho que o filme também meio que desiste, de certa forma. Aí eles jogam realismo pro espaço e tudo que soa legal acontece, assim. Inclusive a gente vê em tempo real, enquanto duas brigam no passado, a casa vai sofrendo retaliações, tipo, não, já teria acontecido tudo, tu não ia ver um vaso quebrar, o risco na parede, a janela quebrar, tipo, não faz o menor sentido. Exato. Não, e outra coisa é que a antagonista, quando ela aparece no presente, é tipo, ela só cresceu o cabelo, né? Tipo, não tem quase nenhuma alteração, e eu acho que passaram-se 21 anos, eu acho. 21 anos, né? Praticamente não muda nada. Tá, mas isso eu confesso, tá, e daí o que bom que ela com 47 anos tem tem a mesma cara de quando ela tinha 27. Ou 28, dependendo. Não exatamente a mesma cara, dá pra ver que ela envelheceu, mas não parece que envelheceu tanto, né? Mas daí, nesse momento, o que dá a entender o quê? Que ela tava morando na casa, porque foi isso que eu entendi. Não sei por que eu... Sim. Ali eventualmente, quando ela tá liberada de não vai pra prisão, não vai acontecer nada com ela, toda a casa muda mais ou menos pra mesma decoração que já tinha no passado. E daí ela já estaria na casa. A protagonista, inclusive, é lenta em se dar conta disso. E só pra fechar a coisinha da idade, pra mim nenhuma das duas também tem cara de 27. As idades são todas liberdade poética nesse filme. Todo mundo tem cara de 23, 22. Só os pais ali. Os pais têm a cara da idade. O vendedor de morangos também. Sim. Esse final eu acho um pouco caótico, né? Tipo, se tu começar a pensar em linha de tempo nesse final, tu vai te perder, tu acaba te perdendo, né? É melhor, tipo, só aceitar a ação ali. E Diga. Eu tava pensando, né, nessa minha linha de interpretação, eu acabo aceitando muito mais coisas, sabe? Porque pra mim aquilo lá é uma representação de uma confusão do caos que tá acontecendo na cabeça dela também. E o que me faz... Tá, eu vou pular um pouquinho, depois a gente volta. O que me faz pensar nisso é aquele final. Eu tive essa minha interpretação no final do filme, que eu fechei assim, né? Pensei, eu acho que pode ser isso, acho que pode ser uma projeção dela. Porque aquele final, tipo, pra mim, assim, era uma trollagem do diretor, né? Tipo, pra mim terminava com ela encontrando a mãe, caminhando com a mãe, e era isso. Esse final eu acho muito péssimo. Esse final. Eu detestei também. É que não faz sentido. E o jeito que ele tenta revelar é muito idiota. Tipo, a outra faz todo o negócio, vai no passado, não sei o que, esfaqueia a mãe, se sacrifica pra matar a serial killer tá prestes a matar a protagonista, momento de filme de terror, e ela some. Beleza, temos a mãe no futuro com cicatrizes, e as duas reconciliam, tudo mais, estão felizes. Corta pro passado, pra algum momento que a gente não viu. Só um pouquinho, não.
sobe créditos finais, Tá, começa a subir os créditos finais e daí volta pro filme, tipo, pro passado. É. E daí mostra... Que mostra a serial killer recebendo um telefonema dela no futuro, dizendo, não, Uhum. te prepara pra isso, vai acontecer tal coisa, tu não reage, faz tal coisa. E daí, como ela sumiu depois, não sabemos, só sabemos que ela eventualmente mata a mãe e a mãe some. E eu fiquei, Sim. tá, filme, o que tu tá tentando me dizer agora? Então, Sim, a minha... e daí a protagonista aparece no porão, né? Exato. Exato. Ali, tipo, esse final pareceu muito um final, tipo, de filme de terror norte-americano, sabe? Exatamente. Uhum. É muito esse clima, assim. É muito filme assim, norte-americano não nos pode ser um 2000. final. Você se livrou do mal, mas não não, pode ter o um mal final. te pegou. Cara, daí aí pra mim foi a pior parte da ligação, assim, foi tipo, não, aí não. Cara, esse é um pecado que todos os filmes de maldição sofrem, né? Filme de maldição é aquela coisa, no primeiro ato te introduz, ok, as regras são essas, em 7 dias o telefone vai tocar, tu vai morrer. Daí o filme é sobre tu descobrir como furar a maldição, a personagem vai lá, faz tudo, fura, e daí no final do filme alguma coisa acontece e ela morre igual. E tu fica, qual é a moral então? Por que eu tô vendo isso? Foi exatamente o mesmo efeito pra mim, assim. É um final meio, embora eu acho que esse filme faça isso melhor, é um final meio... É um final meio... Putz, Arraste para o Inferno, assim, né? Embora eu acho que Arraste para o Inferno... É que como é mais comédia melhor. lá, funciona melhor, eu acho. Mas a ligação, esse final eu achei muito pra quê, assim, sabe? Talvez eu tenha me traumatizado por esse final, porque eu fiquei pensando, na minha interpretação, o que acontece é que tudo foi uma projeção dela, e na real, a vida dela é a vida que a gente vê no começo do filme. Uhum. E o que aconteceu? O pai dela morreu de fato, e a mãe dela acabou morrendo pela doença que ela tem. Né? Essa, pra mim, é a interpretação menos pior. É mais plausível. Desse final, mais plausível pra dentro da minha linha de raciocínio. É isso, então, porque, cara, se for por outra linha, esse final realmente é como vocês falaram, não tem muita explicação, sabe? Me pareceu uma trollagem. A primeira vez que eu vi, parecia que o diretor tava trollando, cara. Pra mim, inclusive, por colocar depois de alguns créditos, eu já meio que, ok, isso é uma brincadeira, não tem nada a ver com o filme, vamos relevar. Se foi pior esse ainda. pós-crédito, podia ser uma história bonita de redenção, assim, né? Essa relação mãe e filha e tal. Ou podia ser só se pura e simplesmente no futuro tá a mãe e a filha saindo do cemitério e a gente vê a serial killer num canto, em algum lugar, olhando, ou elas meio que se passam e ficam, é mesmo, não é, e pum, fica nisso, sabe? Seria bem melhor. Eu até achei que seria um cliffhanger, cara. Que me parecia uma preparação para uma continuação, mas aí depois não ficou muito caracterizado isso. Né? É muito esquisito. Outra cena que é esquisita, eu queria saber a opinião de vocês, é quando o pai dela some, que elas brigam, a outra não quer inocentar a outra no passado, daí ela vai lá e deixa o pai morrer de fato. Não me lembro o que ela faz agora pra matar o pai. E enquanto... Oi? Usa extintor. Ela usa extintor. Daí ele morre no carro. Isso. E daí no futuro ele finalmente tá ensinando a filha a dirigir com 27 anos de idade. E eles estão num túnel. E ali tudo some na volta dela, inclusive o carro. Ela fica, cai no chão. Sim. O que vocês... Sim. Eu adorei essa cena. Ela não faz o menor sentido, né? Tipo, ela... Né? Mas, cara, eu achei muito impactante, assim, porque ela tá tão feliz ali com o pai e tal. Eu achei pesado. Eu gostei da cena, cara. Eu achei uma das melhores, assim. Eu gostei bastante da transição. Mas quando acaba, ela tá simplesmente no meio do túnel. De cabelo curto, né? De cabelo curto, né? Roubaram meu pai, meu carro, meu cabelo e me deixaram aqui. Eu adorei depois a reação, só vadia, eu vou te matar. Eu queria mais assim dela, full pistola. Muito bom. Mas é aquela coisa, né? Tipo, quando convém, o carro desaparece, né? Quando convém, quando não convém, a casa não muda, só muda alguma coisa no personagem. É aquelas coisas. Isso aí no final, quando tem um momento que toda a casa começa meio que parece que tá descascando, assim, quando tá revertendo pra casa do passado,
Que eu cheguei a pensar, tá, ela vai de repente estar num terreno baldio ou algo assim. Enfim, tem várias coisinhas que eu acho que o filme podia até ter brincado mais, não sei. Mas só voltando ali pro final, pra esse final que a gente questionou bastante, um pouco a ideia que me passou, assim, foi que, tipo, que esse jogo entre as duas vai acabar sendo uma coisa infinita, assim, sabe? Eu Sempre pensei vai como um looping, assim, tipo, tá, agora já era, elas vão ficar nesse... Nunca vai terminar, sabe? Nunca vai terminar. Boa. Eu acho que no momento que a outra tá com a mulher no porão lá, acabou. Não tem mais nada que ela pode fazer no futuro. Não sei, vai que... Assim, no momento que a protagonista aparece presa no porão. Daí a outra no passado começa a arrancar os dedinhos da criança e vai se divertindo e pronto. Tá, mas e vocês... Se a protagonista tá presa no porão com o antagonista, por que ela também não some? Ela continua caminhando, só some... Ou, tipo, ela não muda nada, só some a mãe dela. Isso não tem explicação, não. Porque a mãe dela deixa de existir, ela não deixa de existir, mas é transportada pro porão, que é onde ela, na verdade, tá naquele momento, eu acho. Mas então as duas... É o mais próximo que... As duas teriam que desaparecer e aí voltar com a protagonista no porão. Mas que a linguagem deles é quem desaparece é porque sumiu da existência. A gente nunca vê alguém desaparecer que tá vivo ainda, sempre é teleportado só. Tá, mas é que, tipo, da forma que foi exposto... assim, eu só tô defendendo as decisões deles. Pra mim não faz sentido também. Me parece que em algum momento a protagonista conseguiu sair daquele porão, então, né? Porque ela chegou naquele momento ali, tá caminhando, não desapareceu, né? Tipo, não porque, teoricamente, ela teria ficado a vida inteira presa no porão. No final do final. Porque ela tá lá porque desde criança a mãe de fato morreu e a serial killer manteve ela no porão desde criança. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E outra, né? Quando o pai dela desaparece, ela vê o pai desaparecendo, né? Tem toda aquela reação. Sim. A mãe dela desaparece, ela continua seguindo normal. Ela continua andando. Isso me chamou a atenção. A mãe dela desaparece e ela continua andando. Eu vou dizer assim, conceitualmente esse plano é impecável. Tipo, o plano é muito bonito, muito bem executado e tudo mais, mas encaixado no filme, ele não faz o menor sentido. Não. Porque realmente ela teria que ter um ataque de pânico no momento que ela vê a mãe começando a desaparecer. Isso corrobora com a minha ideia. A mãe, na real, a mãe nunca teve ali. A mãe já morreu, a mãe teve o câncer. E de que... outra pergunta. O Alexandre é que torna o filme melhor, que torna o filme aceitável. Concordo. Eu não sei se eu tô tentando ser muito benevolente com o filme. Tá? Não, acho que é válido. Outra pergunta. Todo mundo aqui viu no Netflix? Eu não quero expor ninguém, só tô perguntando. Sim. Porque no final, quando ela tá no cemitério, tá rezando na lápide ali e tal, aparece a data, daí na legenda aparece a data e não fala o nome da pessoa. Exato. E eu fiquei... Mas de quem é? É a mãe? É o pai? É quem? É uma informação bem relevante, né? Porque até fosse a mãe, né? Porque como não aparece o nome... É que faria sentido pra mim se aquele momento fosse o enterro da mãe, né? Nessa leitura que eu tive. E até fiquei pensando justamente nisso, na lápide, que não há pelo menos a gente não consegue ler, né? Porque tá escrito em coreano, né? Aliás, se algum ouvinte souber coreano e conseguir ler a lápide, por favor, nos contate e nos dê essa informação. Já que o Netflix decidiu, não é importante. É um nome da personagem que tá dentro do... Não é. Pra quê? Paciência. É uma informação muito relevante. Sim. Mas tu tava falando, Alexandre, acho que eu te interrompi meio pra... Não, é isso. Eu tava só corroborando com o que tu falou, que a informação da lápide seria muito importante pra gente entender. Sim. Enfim, alguém tem alguma cena favorita nesse filme? Ou quais cenas favoritas vocês gostariam de destacar? Eu vou destacar rapidinho a cena que o Wagner falou antes, da serial killer livre, indo pra cidade, comendo uma comida, usando All-Star, comprando roupas. Ápice do filme, aquilo é cinema. A atriz tá muito ao mesmo tempo que ela é sinistra, ela é engraçada também, de maneira legal, assim. Inclusive, eu só queria falar rápido, a atriz mata a pau, as cenas que ela tem que ser super querida e quente, ela consegue ser perfeitamente, as cenas que ela tem que ser fria e distante, ela também consegue. E pra mim essa sequência meio que encapsula o melhor dos dois mundos, assim, dela.
Tem algumas cenas que eu gosto muito. A cena do carro, embora, do desaparecimento do pai, embora o final seja tosco. Mas a cena em si é muito legal, A cena é muito legal. A cena da madrasta fazendo o exorcismo, jogando toda de preto, jogando um pó ali. Eu adoro aquela cena. Inclusive, eu adoro essa xamã. Eu veria um spin-off da xamã, assim, uma série. Aventuras da Madrasta Xamã. Eu gostei muito daquela atriz. Uhum. Acho que essas duas. Cara, eu tenho várias cenas, eu gosto de todas essas cenas. Vou destacar uma cena que eu acho que nem é a melhor do filme, não é tecnicamente e tal, mas eu achei a sacada muito boa, que foi até uma cena que o Rafael já mencionou, que é a cena da gravação da ligação, quando ela grava a banda tocando. Uhum. Que é mais assim, ainda, o negócio ainda não descambou, né? É, uma vibe boa, bobinha e muito tri. Elas são BFF ali, né? E eu achei a sacada boa, sabe? Tipo, de usar, como eu falei, usar o telefone como um recurso. Que o artista tal, mas ele não se aposentou. Ele voltou a fazer música em 2000 e poucos. Eu pensei que ia ter um momento ela falando, mas agora tá uma merda, eu prefiro antigamente. Não, mas é new metal e todo mundo sabe que serial killers ouvem new metal e gostam muito. E tu, Leonardo, tem alguma cena favorita no filme? Eu concordo com o Wagner. Acho que a cena ali do carro com o pai no túnel eu acho bem, bem bacana, assim, é uma cena tocante, assim. Eu confesso que eu fiquei tocado com aquela cena. Só uma outra coisa, não é uma cena específica, mas eu acho que o que eu senti que o filme poderia ter explorado um pouco mais é o personagem do policial, que é o policial meio que ajuda ali a mãe no final do filme e que é morto. Eu não esperava que ele fosse ser morto, mas eu senti que ele poderia ter sido um pouco mais explorado, assim, sabe? Porque ele... Daí isso eu não sei se eu que entendi errado, mas eu entendi que esse policial é o mesmo que ajuda o protagonista no presente. Tipo, que ela entra na delegacia e fala o que aconteceu com a pessoa que gerenciava aquela fazenda de morangos. E daí tem um policial mais no fundo, assim, que fala, por que tu se lembra dessa pessoa? Daí ele abre os arquivos pra ela e tal. Não sei, eu senti um pouco de falta, assim, de talvez explorar mais esse policial, assim, porque ele parecia, tipo, que sei lá, que estavam, às vezes, mais desconfiado em relação ao antagonista. Mas parece que ele estava sempre a ponto de descobrir algo, mas nunca descobria, assim. Cara, tem uma... norte-americano, esse policial desvendaria o mistério, casaria com a mãe e ficaria padrasto do protagonista. Exato. Agora, só rapidinho, desculpa, Alexandre, mas é que o Leonardo me lembrou da cena mais galhofa do filme, que é depois, no futuro, quando a protagonista invade a delegacia, rouba o caderninho de anotações do guarda e vê a atualização da situação pelo caderninho. Tipo, minuto a minuto, assim. Agora ela fez tal coisa. Agora ela fez isso. Não, peraí, apaga. Agora fez isso. É muito tosca, né? Porque ela pega um vaso de fogo e quebra a janela. É em câmera lenta, assim, aquele... É muito bom. Genial. Tipo, nessa cena que ele tá anotando o que tá acontecendo em tempo real, eu pensei, por que ele tá anotando em tempo real tudo o que tá acontecendo, ao invés de ficar alerta de, talvez essa guria na minha frente seja uma assassina? Mas não, ele tá anotando, tipo, com muita calma, assim, tudo que tá acontecendo. É que nem em videogame, quando tu encontra aquele diário. Oh não, os zumbis estão vindo, eles vão me pegar. Oh não, eles estão me pegando. Morri. E daí tu fica, por que tu ficou escrevendo isso e não salvou, cara? E tá tudo errado, né? Tipo, ele tá lá realmente todo minucioso na casa de uma potencial assassina. A assassina tem a mãe da refém, da menina que ela tá mandando refém, tá um policial, ela tá tirada no sofá, assim, vendo Ano Novo ali, bem tranquilo. Aí, pode subir, deixa a criança confiar. É muito estranho. É muito estranho. Eu queria destacar só mais uma cena, cara, que eu acho que também reforça essa ideia de que esse filme tem vários momentos de vários gêneros, assim, tem momentos mais dramáticos, tristes, e outros mais de galhofa, e outros mais de thriller, de ação. Mas é que tem uma cena que eu me relacionei muito intimamente, que é a cena que é justamente quando o pai dela volta à vida, entendeu? Porque, o meu pai faleceu.
E já faz mais de 10 anos. E às vezes tu, sei lá, tu pensa assim, tipo, se pudesse dar mais um abraço, se pudesse falar mais alguma coisa, sabe? E é justamente essa sensação que ela tem, que me passou, pelo menos, no momento em que ela simplesmente vê o pai dela, que, claro, naquela linha de tempo seria uma coisa normal, o pai dela já estaria ali, mas para ela, que tá vivendo aquilo, é uma coisa que a gente não pode viver no mundo real, mas tu fica, assim, sempre imaginando e tipo, tu vê a emoção na atriz ali, né? Ela faz muito bem ali. E ela simplesmente dá um abraço no pai dela, tipo, porque, sabe, é muito louco, assim, tu perde alguém muito importante e só de pensar em ter a chance de dar um abraço na pessoa é uma sensação indescritível, assim, sabe? Então, Sim. eu acabei me relacionando muito intimamente com essa cena também, eu tinha esquecido de citá-la. Essa cena é muito forte. A E atriz o... é muito... A atriz é muito boa. O elenco do filme, pra mim, meio que mata pau, assim. Até o policial com cara de abobado, agindo meio abobadado, funciona também. A atuação dele tá legal. Tio do Morango é meu espírito animal. O policial morre também, né? Morre. Em certo momento. Ela mata o policial. Do jeito mais filme de terror. Ele tá virado pra um lado, ela vem e esfaqueia pelo outro, e ele, não, eu fui esfaqueado, morri. Daí, assim, como isso... usando a analogia de uma transmissão de eventos esportivos, a gente tá aqui fazendo a nossa jornada esportiva, mas cinematográfica. Geralmente eles elegem o melhor jogador em campo. Então hoje nós vamos eleger o melhor jogador em campo. Qual foi a atuação favorita de vocês nesse filme? Nossa, Rafael cheio de surpresas hoje. Hoje tá inesperado. Eu colocaria as duas protagonistas, as duas atrizes principais. As duas? Park Shin-hye e a Jong-seo. Colocaria as duas. Eu concordo com o Leonardo, porque tipo, a atuação da antagonista, ela salta mais aos olhos, assim, porque ela é mais expressiva e tal. Mas a protagonista, ela consegue fazer transições muito boas. Ela também, tem que vender mais insanidade do que Tipo, ela tem que ser uma pessoa normal enquanto coisas completamente absurdas acontecem na volta dela e ancorar o filme, né? É um trabalho muito mais complexo, eu diria. Eu acho que sim. Eu acho que... Até porque o filme se desenvolve muito nas duas, né? Então... E eu acho que elas carregam muito bem, assim. Elas dão uma boa... Dão conta muito bem, tipo... Engrandecem o filme. Eu acho meio trapaça, assim, porque são... basicamente o filme é as duas, né? Daí tá escolhendo as duas, mas beleza. Tranquilo. Wagner, você tem alguma atuação favorita nesse filme que você quer destacar? Aí é um trabalho difícil porque o filme são as duas, né? Eu acho que elas se complementam muito bem. Mas só pra não dar a mesma resposta, eu escolho a Xamã. Assim, eu adorei Genial, a Xamã. genial. Então... que ela morra tão cedo. Eu queria mais, queria vê-la mais. Então eu vou sair do muro, eu escolho a antagonista, porque é a imagem que fica na minha cabeça, assim, quando eu lembro desse filme. É a dela, assim. Apesar de serem dois trabalhos difíceis, bem difíceis e bons, eu acho que o dela, pra mim, fica mais na cabeça. Eu vou ficar em cima do muro. Não é ficar em cima do muro e escolher as duas. Por quê? Pra mim, é verdade. O Rafael nos intimou, pô. Eu voto na antagonista também. Pra mim, ela rouba o filme. Eu já falei 500 vezes, mas vou falar de novo. As cenas que ela tá se deleitando na própria loucura, digamos assim, e lambe os beiços e tal, os trejeitos que ela coloca, muito facilmente seriam toscos e todos funcionaram pra mim, assim. Eu fiquei, realmente impressionado. Quero ver mais dela. Também muito boa, que a gente não mencionou, que é quando ela tá colocando todos os sacos de lixo na pia. Sim. E aí ela tenta ligar e a protagonista não atende, ela começa a bater. A cena é muito boa, completamente loucaça. Em qualquer outro filme aquilo ia ser muito galhofa, mas tipo, ela vende, assim. Tipo... E que nota vocês dariam para A Ligação? 7. 7? Um filme mediano para Leonardo Wittmann. Não, acima da média. Desculpa, a gente tem essa discordância eterna. Média é 7. Média é 7, cara. Média é 6. A média é 6. Se é de 0 a 10, a metade é 5.
Logo, a média é 6. Alexandre, que nota tu dá? 7,5. 7,5? Wagner? Do 6,5. 6,5? 6,5. Pô, eu dou... A primeira vez que eu assisti foi um 8, assim, eu gostei muito da primeira vez. Aí revendo, caiu. Eu Mas acho que... ainda acho bom filme, Tô- acho divertido. Tô chocado, acho que eu fui o que mais gostou aqui então, porque eu dei nota 8 pra mim, Meu Deus, Sim, Rafael. categoricamente. Eu pensei em dar nota 8 também, eu pensei, não Nossa, sei. a gente assistiu uma obra-prima e não sabia. O 8 mas não olha é só. obra-prima, o 8 é um filme bom com problemas. Esse é um filme bom com poxa, problemas. Problemas? Eu dei Não, 7,5, eu fiquei perto de ti, É. Rafa. 8 é um filme muito bom. Tá, deixa eu explicar a minha métrica então. 10 é o filme perfeito. É um Não filme existe. que eu não... Não existe. Não, Não existe. tá, Não existe. perfeito não existe, mas é um filme muito, muito elevado. 9 é um filme, assim, ó, bala, que eu vou recomendar sem medo. Bala. Bala. Nossa, a gente voltou pra 2001 agora. 8 Já é um filme já bom está- que tu recomenda, mas fala, ó, mas no final ali talvez as coisas não deem tão certo. isso é nota 7. Não, nota 7 é um filme ok. Esse filme passa. Não, um filme bom, nota 7 é bom, Filme pô. bom. Ah, Filme ok é nota vocês 6. estão criticando o meu sistema. Sim. É claro, Rafael, a gente tá aqui pra te criticar. É que eu tenho mais gradações pra baixo porque eu vejo mais filmes ruins, né, que o resto do pessoal. Então... Sim. E que filmes parecidos com esse vocês Não, recomendariam? eu dou uma nota 7, 6,5 ele pega muito pesado. 7. Ah, não, antes da gente passar de bloco, só pra deixar... apesar da gente estar dando notas, tipo, não máximas, aqui, nota 7, acho que o filme ficou, no geral, com uma média 7 e pouco. Eu acho que é um filme que vale a pena ver, porque é uma experiência muito legal. Claro. Sabe, de assistir. Sim, Então, sim. Super recomendável assistir esse filme. Pra mim, se a gente tá fazendo um episódio, a gente tá recomendando o filme. E a primeira vez é muito bom, que ele tem muitos twists, assim. Tipo, é muito legal. É. E que filmes vocês diriam para as pessoas que gostaram desse filme pra ver junto ou depois, ou enfim? Eu pensei eu pensei numa sessão dupla aqui já. Então, Eu tenho diga, Alexandre. um telefone, um serial killer, me lembra? Telefone preto. Um Pânico, pô. Pânico? Do Wes Craven. Não. Cara, não sei porque não tem nada, quer dizer, nada a ver. Tipo, tem pouquíssimo a ver, mas tipo, eu lembrei da atenção ao telefone, sabe? Uhum. Um serial killer ligando e o fato de ser um serial killer e o telefone ser uma coisa muito importante no filme me remeteu, então. Foi o Massa. primeiro filme que eu pensei. Faz tempo que eu não vejo Pânico, eu preciso rever isso. Wagner? Cara, é um filme chamado I Saw the Devil. Ah, Eu vi o Demônio. Um filme de 2010, da Coreia do Sul também. Filmaço. O cara é um protagonista, ele é um detetive. Tá noivo, tá prestes a casar. E a noiva dele é assassinada por um serial killer. E aí ele começa numa trama de vingança, assim. Aí fica um jogo meio de gato e rato. E os papéis mudam, assim, em alguns momentos, né? Entre quem é a vítima, quem é o caçador. Filme muito bom, recomendo. massa. Eu nunca vi o Saw the Devil, já ouvi falar muito bem desse filme. Eu vou recomendar também um filme sul-coreano, que eu gosto bastante, chamado The Chaser, que é sobre um ex-policial que acho que hoje em dia, tipo, gerencia prostitutas, e daí as prostitutas começam a ser assassinadas, e esse policial começa a perseguir esse assassino. É um filme bem pesado, assim, bem forte, mas que eu acho bem interessante. E eu queria também recomendar um segundo filme que tematicamente não tem... Bom, o The Chaser também não tem tematicamente nada a ver com a ligação. Mas eu queria recomendar um filme chamado de 2020, eu acho, que é O Chalé, com a Kylie Real, que é que um dos roteiristas do Chalé também é um dos roteiristas do filme que inspirou a ligação, que o Rafael comentou no começo do episódio, que é o The Caller. O mesmo roteirista do The Caller é o roteirista desse O Chalé. E o The Caller inspirou The Call. E uma curiosidade só, nesse The Caller,
que é esse filme britânico / porto-riquenho, também tem a Lorna Raver, que é a protagonista do Arraste-me para o Inferno, a Mrs. Ganush. Não é protagonista, é antagonista. Não, é antagonista. Como tudo está conectado de alguma forma. Verdade. É isso aí. Quando eu penso em serial killer e telefone, eu penso em... Pânico. Não. Telefone preto? Telefone preto. Pra mim, seria uma sessão dupla praticamente impecável. 2 filmes muito bons que meio que desandam um pouco do terceiro ato, porém de maneiras divertidas. Apesar de eu achar inferior o storytelling do final, ainda funciona como um parque de diversões, digamos assim. E os 2 filmes meio que tem essa coisa. Também tem pessoas se comunicando com outros tempos, talvez, espíritos, pontos de interrogação do passado, e enfim. Fica a recomendação, gostei muito desse filme também. E a gente chega ao final da nossa discussão sobre a ligação. Eu sempre quero falar a chamada, porque em inglês é the call, mas não, é a ligação, não tem nada a ver. E antes da gente sair correndo daqui, eu queria fazer uma pergunta, porque no último episódio eu fiz uma pergunta e achei que as respostas foram divertidas e interessantes, então eu pesquei outra pergunta pra gente aqui agora. Qual filme que deixou vocês mais desconfortável / perturbado, mas com o adendo de que não é por medo? É tipo, qual filme mais te mexeu contigo, assim, de maneira... esse filme tá me incomodando de maneira não legal, mas não foi assim, estou com medo do filme, ou coisa assim. Ou não precisa ser um filme de terror, Teria que pensar um pouco mais. Cara, eu vou falar, um filme que me gerou uma tensão, assim, bizarra, e inclusive eu revi faz poucos dias agora, O Cavaleiro Verde. Eu adoro esse filme, eu acho assim, visualmente ele é impecável, e como o protagonista, ele passa o filme inteiro tomando decisão errada atrás de decisão errada, interpretando os sinais mal e tudo mais. Pra mim é uma tensão violenta durante o filme, assim, o filme me deixa muito incomodado, não por assustado, nem por nada, assim, só por... cara, faz uma coisa direito, pelo amor de Deus. Eu me lembro que quando eu assisti A Paixão de Cristo, a Paixão da Serra Elétrica, como eu gosto de dizer. O Mau Caráter Mel Gibson. Cara, eu me lembro que eu assisti esse filme, acho, em 2005. E eu achei um filme tão graficamente violento, assim, que eu me lembro que depois que eu assisti o filme, eu me lembro de ter ficado enjoado, assim. Eu não me lembro se eu cheguei a passar mal, mas eu me lembro de realmente ficar enjoado, assim. Ter uma consequência física. Eu não tô lembrando de muitos agora. O Possessor, por exemplo, foi um que me deixou desconfortável em alguns momentos. Por causa de muito body horror, assim, que eu não curto, assim, me dá uma angústia, sabe, de assistir. Mais recente, assim, eu acho que... Espera pra quando a gente fazer ver a mosca, Alexandre. E Wagner... Desculpa, não é pra pegar no pé do Rafael, mas o Crimes do Futuro também me deixou meio desconfortável. Cara, essa é a marca dos Cronenberg, é mexer com o espectador. É proposital isso, não é mexer comigo. Mas concordo. Esse também. Concordo. O Crimes of the Future também, é verdade. Vai, Wagner, o pessoal tá contigo. Um que eu lembro foi Os Idiotas, do Lars von Trier. Filme bem antigo dele, que é de um grupo de pessoas que querem criticar as normas da sociedade, e começam a fazer uns experimentos sociais, a fingir que tem problemas mentais em público, e tem umas coisas meio pesadas, assim, umas escatologias que eu achei bem de mau gosto, assim, bem desconfortável. Esse é um dos filmes favoritos de faculdade de cinema. Favorito de quem? Da faculdade de cinema. Eu nunca assisti. Também não. Você pode nos seguir nas mídias sociais do Instagram e YouTube em @eu quero ver o filme.
Você pode nos mandar um e-mail, perguntas, sugestões. Aliás, se alguém mandar alguma pergunta, coisa assim, a gente vai ler aqui no final e comentar a respeito. Oi. Só porque eu não tenho que continuar a corrente. Ah, é verdade. Eu tava atropelando o nosso estimado colaborador, Leonardo Wittmann. Hoje nós vimos o filme A Ligação, escolhido por Alexandre Rossi. E a partir da ligação, o Leonardo vai escolher o nosso próximo destino. Agora, tá contigo, Leonardo. Eu não sou um participante do podcast, eu sou um colaborador do podcast. Eu sou um estimado colaborador. Cara, pra mim, de vez em quando. Bom, enfim. Eu usei a palavra errada, desculpa. O membro fundador... Colaborador. Leonardo Wittmann. Não, o Wagner agora... Wagner já foi... Wittmann é a fundação do podcast. Não, o Wagner é mais do que um colaborador agora, já é um membro participativo. Enfim. Tá, então eu... É que aqui é uma cooperativa, é uma estrutura horizontal, todos são colaboradores. Ah, tá. Tentando tudo pra corrigir o... É uma estrutura horizontal. Sem líderes, sem inferiores, sem superiores. Até entrar dinheiro, daí a gente muda. Daí muda. Daí a gente vai começar a pagar o Leonardo com vinhos e queijos. Tá, Leonardo, pra onde a gente vai depois? Pra onde a gente vai depois de A Ligação? Bom, eu fiz uma conexão temática. Como Gostei. O principal elemento da ligação é um telefone. O telefone preto. Não. Tá. Poderia ter sido, mas não foi essa. A minha ligação com o filme seguinte também tem a ver com o telefone, mas mais uma cabine. É aquele filme do cara do Colin Farrell preso numa cabine telefônica por 90 minutos? Sim. Sério? Clique? É clique? Não, é por clique. Por um fio. Clique com a Dan Sandler. Em inglês é Phone Booth, com um grande elenco. Colin Farrell, Kiefer Sutherland e Forest Whitaker. Dirigido por ninguém menos, ninguém mais que o diretor de Batman e Robin, Joel Schumacher. Exato. Nossa. Então, filme de 2001 é para onde a gente vai no próximo... Filme de 2002. Por um fio é o próximo episódio. É curioso, porque é um filme inteiro de uma locação, basicamente. Uhum. É praticamente uma peça de teatro também. Eu me lembro de achar esse filme interessante. Tô curioso pra rever. Eu nunca assisti esse filme. E já passou várias vezes na Globo, Super Cine. Eu já assisti, eu lembro de achar legal também, mas faz tempão, né? Eu me lembro de ser super tenso e de aquele negócio ser basicamente um lugar só, assim, durante o filme inteiro. Me pegou, assim, na época. Mas, realmente, era um outro Rafael que viu aquele filme. Você pode nos seguir nas mídias sociais também, Instagram e YouTube. E @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail com perguntas, sugestões, críticas, comentários em euqueroverofilme@gmail.com. Você pode encontrar nosso podcast onde podcasts são encontrados também. Pocket Casts, Spotify, etc. Apple Podcasts. Por favor, deixem críticas lá também. Deem avaliação. 5 estrelinhas. Não vai dar pra botar menos, infelizmente. Ele só aceita 5, então, por favor. Por favor, sigam a gente também. Apoiem, deem likes, ativem os sinos. Falem pros seus amigos, conhecidos, parceiros e inimigos. E até a semana que vem. Com Por um Fio. Vou deixar vocês por um fio. Alguém quer dizer alguma coisa? Não.